Emissoras poderão incluir nos debates candidatos de partidos com menos de 10 deputados federais na Câmara. A decisão foi tomada na tarde de ontem pelo plenário do STF. Por maioria, o plenário da Suprema Corte manteve regra trazida pela mini-reforma eleitoral do ano passado e que estabeleceu que as emissoras de rádio e televisão só estão obrigadas a convidar para debates candidatos de partidos com mais de 9 deputados federais na Câmara. Mas os ministros foram além. As emissoras podem chamar candidatos que não cumpram esse requisito, desde que estejam bem cotados nas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. Se a emissora convida alguém que não é apto obrigatoriamente pela lei, a emissora, sem a necessidade da concordância dos 2/3, pode sim convidar esse terceiro, porque isso trará uma maior densidade democrática ao debate. A ministra Carmen Lúcia demonstrou sua preocupação com o eleitor. Aquele que está, por pesquisas legítimas, sendo bem cotado, digamos, pelos eleitores até um determinado momento por meio de pesquisa, comprovado por meio de pesquisas, também por critérios objetivos, que tenham um interesse para o eleitor ficar de fora, porque não se pode dar oportunidade, porque o partido dele não está, ainda mais, por exemplo, no caso do eleição majoritária para prefeito, em que a figura, a pessoa conta naquele momento, eu acho extremamente frustrante, talvez, para o cidadão. Para o ministro Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não se pode desestimular os debates. A mim me sensibiliza bastante a ideia de compensar isso. Eu vi até aqui ontem a presença da deputada Erundina, que está numa situação realmente muito singular, né? Porque está em terceiro lugar nas pesquisas fiáveis, confiáveis, mas por não preencher o requisito, ela não pode não pode participar. Nós temos municípios médios do Brasil, que são expressivos, que muito provavelmente nenhum candidato, ou a maioria deles, não tem o critério previsto, não atende ao critério previsto na lei. Portanto, vou acompanhar a proposta do ministro Dias Toffoli. Os ministros mantiveram ainda a regra que dá aos candidatos tempo de propaganda proporcional ao número de representantes do partido na Câmara dos Deputados. Pela lei, 90% do total do tempo disponível seria distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% seriam distribuídos igualitariamente entre todos os candidatos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto, continua aqui no estúdio. Agora o assunto é a sessão de ontem no Supremo. Karina, quais foram as principais alterações feitas aí pelos ministros? Eu diria que o assunto é a sessão de quarta e quinta, porque ontem foi a continuidade do julgamento de todas essas ações diretas de inconstitucionalidade que, de uma certa forma, questionavam dois dispositivos da lei que tratavam justamente dessa repartição de tempo na propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Os ministros, eles decidiram, por maioria, que não há inconstitucionalidade da norma. A lei, ela está compatível com a Constituição. No entanto, ela tem que ser lida de uma forma diferente. Então, se deu parcial procedência a uma ação direta de inconstitucionalidade para se dar o que tecnicamente chama de interpretação conforme. De que maneira deve ser lido o dispositivo que prevê que para que um candidato bem cotado nas pesquisas seja obrigado a ser convocado por uma emissora de TV ou rádio para participar dos debates, se é necessário efetivamente que tenha uma representatividade de 9 deputados federais na Câmara dos Deputados ou se isso pode ser relativizado. A decisão dos ministros no Supremo Tribunal Federal ontem foi justamente no sentido de entender que essa obrigatoriedade ela pode ser relativizada se porventura esse candidato que estiver sendo bem cotado nas pesquisas e pesquisas fidedignas, como disse o ministro Dias Toffoli, registradas no Tribunal Superior Eleitoral ou na Justiça Eleitoral,
que ele pode sim ser convocado para participar dos debates e os representantes na Câmara dos Deputados não podem se opor a isso, porque isso seria um reflexo da vontade do povo. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia bateu bastante nessa tecla. Existe uma lei, mas nós temos que ver também a vontade popular. Então, a grande preocupação era com esse candidato, que inclusive o ministro Gilmar Mendes, no vídeo que acabamos de ver, cita como exemplo o caso da Erundina, no estado do município de São Paulo, que ficaria, portanto, de fora em razão dessa falta de representatividade na Câmara. Então, a decisão é, a lei obriga que, para que uma emissora seja compelida, obrigada a convidar esses candidatos, o partido tem que ter representatividade de pelo menos 9 pessoas, 9 deputados na Câmara dos Deputados. Ela está obrigada a convidar, mas ela pode convidar, mesmo que ele não tenha essa representatividade, em razão dessas pesquisas, dessa expressividade na pesquisa, e os demais partidos que têm essa representatividade não podem se opor. E essas decisões tomadas pelos ministros aí nesse julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade já tem impacto nas eleições deste ano? Esse não foi um tema discutido na sessão plenária nem de quarta nem de quinta, porque não era um objeto dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas a Constituição, ele fala num princípio chamado princípio da anterioridade eleitoral. Todas as normas que alterem questões eleitorais, né, de matéria processual eleitoral, ela tem que ser publicada 1 ano antes do pleito. E essa legislação é de setembro de 2015. Então, acredito que até a urgência para que acontecesse o julgamento dessas ações no plenário esta semana se dê justamente porque essa legislação já vai alcançar as eleições municipais desse ano de 2016 e vai ter todo o impacto em relação a essas mudanças. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Combinado. Até lá.